Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Peraí que eu tô comendo cabelo. Deixa eu ajeitar o fone aqui. Um pouco enrolada. Só um pouquinho enrolada só, imagina, nada muito grave. E aí, Bruna, já vou te colocar, tá? Vamos esperar só a galera entrar pra eu colocar você aqui na conversa. Enquanto isso, já dá aquelas recomendações de todo início de live. Lembrar vocês que quanto mais interação tiver aí nos comentários, mais relevante o Instagram entende que essa live é e entrega para os meus seguidores e para os seguidores da Bruna que a gente está numa live e convida eles para participarem também, tá? Também no final, quando acabarem as minhas perguntas, ela vai responder as perguntas de vocês. Então já pode ir enviando perguntas para a Bruna, tá? Bora lá. Olá! Boa Tudo bem? noite, tudo Boa bem? noite! Que horas são aí onde você tá? São 6. É 1 hora a É, menos. onde É. é que você tá? Eu tô em Clemson, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Está fazendo o intercâmbio? Tô. Tô fazendo intercâmbio. Tudo deu meio Como- que... Tá meio parado agora por causa da quarentena, né? Mas tô aqui ainda, vivendo as coisas que tem pra viver por aqui. Tá certo. Deixa eu fazer as apresentações enquanto o pessoal vai chegando. E aí a gente começa. Tá bom. A nossa entrevistada de hoje é um fenômeno no Wattpad, com mais de 4 milhões de leituras, 3 prêmios Watts e 3 livros publicados pela Duplo Sentido, editora cofundada pela nossa entrevistada, Bruna Fonte. Seja bem-vinda à sua casa, na Carolina do Norte, que em tempos de quarentena é o mais perto que a gente está conseguindo estar, né, no momento. Nossa, com certeza. Eu já estava longe, né? Continuo longe, mas mesmo se eu estivesse perto, estaria longe também. Então, Tem quanto tempo que você está aí? eu cheguei em janeiro, dia 10 de janeiro. Vai fazer 4 meses agora, dia 10 de maio. E Mas tá você conseguiu passando. fazer alguma coisa nesse tempo que você está aí? Cara, foi tudo muito doido, porque quando eu cheguei aqui, tem todo momento de adaptação, né? De eu estar, tipo, beleza, eu tô morando aqui, esse é o lugar onde eu tô, e de ter reconhecimento, assim, dos meus arredores. E aí, quando eu ia começar a, tipo, planejar as viagens e fazer as coisas que eu queria muito fazer aqui, aconteceu a quarentena. Eu tinha uma viagem marcada para casa de uma amiga, que é aqui na Carolina do Sul também, mas, tipo, fica umas 2 horas de onde eu moro. E aí eu ia pra casa dela, a gente ia pra uma outra cidade próxima, fazer tipo um tour juntas, e aí não deu, porque uma semana antes começou a quarentena. E aí não consegui. Tô esperando, ó, até agora, esperando pra fazer minha viagem. Surreal. E aí, você foi para estudar? Não, eu tô aqui sendo au pair. Basicamente, eu sou um babá, é um babá internacional. E aí é um programa de intercâmbio, de... É um intercâmbio, tipo, eu tô aqui para trabalhar Cultural. na casa da família. É cultural, sim, total. E ao mesmo tempo, a ideia é que eu me incorpore na família, que eu faça parte da família, né? E aí dei muita sorte porque escolhi uma família maravilhosa, que realmente me sinto parte dela. E a gente tá vivendo altas coisas aqui na quarentena dentro de casa. E Nossa, tá deve ser sendo bom. dificílimo, né? Você tá passando a quarentena na casa de pessoas, entre aspas, estranhas. Não é a sua família de fato, né? Tá se tornando a sua família agora. Com Tá sendo mais certeza. difícil por isso? Eu acho que eu dei sorte nessa questão. Porque assim, não dei sorte, dei sorte porque eles são ótimos, não é por isso, mas é porque a gente se encaixou muito bem. Eu já sabia mais ou menos como é que eles eram, a gente conversou bastante antes de eu optar por eles, eles optarem por mim, enfim, dar o match. Mas chegando aqui que a gente sabe, que a gente vê mesmo como é que vai ser, né? E aí a sorte eu acho que foi nisso, porque a gente se conectou muito rápido. A vibe foi muito assim, a mesma, sabe? Então tá sendo muito tranquilo de ficar tanto tempo assim dentro de casa com eles. E é uma coisa que eles até falaram pra mim também. Eles já tiveram outras au pairs antes, eles estão no programa, sei lá, 9 anos. E aí eles falaram, cara, que bom que a gente tá passando por isso com você, porque não é todas as meninas que a gente já, tipo, acolheu aqui em casa que seria, não que alguma coisa errada sobre elas, mas que seria tão harmônico, sabe? Aham. Então,
tá tudo sendo assim da melhor maneira possível, dentro, né, da situação que a gente Da não pode possi... mudar. E tá todo mundo em casa aí ou eles trabalham fora Tá nesse todo mundo em momento? casa, eles são professores, os dois são professores, o pai e a mãe. Então, eles estão. Vai terminar o ano letivo agora, no fim de maio. Então, eles estão ensinando dentro de casa. Tipo, ela ensina, ela dá aula do quarto deles e ele dá aula da garagem. Ele, tipo, fechou a Nossa, garagem, fez um negócio loucaço, assim, pra ser possível, né, dele trabalhar lá. E tá sendo uma loucura. E são 3 crianças, né? Tipo, então, assim, negócio intenso. Mas tá sendo bem. Uma experiência única, eu diria. Quando na não, minha sem vida? dúvida, Tipo, eu vou estar em sem quarentena nos dúvida. Estados Unidos, gente. Quando? Nunca que imaginar um negócio desse. É um ano de programa? O mínimo é 1 ano, e aí a gente pode renovar para até mais 1 ano, né? Ficar 2 anos aqui. Quando eu vim pra cá, eu tava tipo, não sei se eu vou renovar, vamos ver como é que vai ser, mas agora com certeza eu vou renovar. Porque nessa É porque brincadeira, você pois já é, perdeu metade do seu programa aí. com certeza. A Não gente sei já quando tá essa a quarentena gente, a acaba. gente tá no dia 6 de maio, mas eu já tô em junho, já tô com a cabeça em junho, que é meio do... Eu também, eu Tá também. muito louco esse ano, né? Cara, total. Bom, essas perguntas todas não tem nada a ver com o que eu queria te perguntar, mas aí entramos nesse assunto de quarentena, de au pair, de intercâmbio, Muito e vamos atípico, né? a. Muito. É porque são tempos muito atípicos. Essas entrevistas só estão acontecendo por causa da quarentena, então também não tem por que a gente fingir que o mundo lá fora não está louco e Sim, pular um assunto desse que não faz nem sentido. com Vamos certeza. lá. Me indica um livro que seja importante na sua história ou que você esteja lendo no momento, enfim. Olha, eu acho que o livro mais importante na minha história se chama Call Me By Your Name, em português seria Me Chame Pelo Seu Nome. E eu li esse livro em 2017 e foi uma experiência, assim, muito diferente de qualquer que eu tenha tido antes com leitura. E eu sempre fui uma pessoa que me jogo muito na leitura, né? Eu sou leonina, minha lua é em câncer, então eu me jogo muito nas coisas e me emociono e tal, mas nada nunca chegou no nível que foi quando eu li esse livro. E, assim, eu falo com propriedade que ele mudou minha vida, né? Que, assim, passei a enxergar muitas coisas diferentes, passei a me enxergar de um modo diferente, precisei confrontar muitas coisas dentro de mim. E o que melhor do que um livro que faz isso com você, né? Que tem o poder de mudar você, né? De mudar a sua vida dessa forma. Então, é o livro mais importante, assim, da minha vida, até esse momento. Não sei daqui pra frente como é que vai ser. Você leu esse livro quando? Eu li em 2017, em agosto, assim, mais ou menos. E foi, assim, bem intenso. Eu fiquei obcecada. Nossa, eu sou um tipo de pessoa que, quando gosta de uma coisa, gosta muito, assim, sabe? E aí eu me afundei, assim, no livro. E teve um filme que saiu logo em seguida. E por sorte, na época eu tava no Rio. E eu tava no Rio me preparando para me mudar para São Paulo, mas eu ainda tava no Rio. E tem um festival de cinema do Rio, né? E esse filme, ele foi pro festival de cinema e ele lançou primeiro lá do que aqui nos Estados Unidos. Então eu pude ver o filme em primeira mão Que antes de, curioso. tipo, todo mundo. Que só o filme mesmo só foi ser lançado em agosto. Mentira, em janeiro. E eu consegui ver ele em setembro, outubro do ano anterior. Então foi E você, tudo. e qual é a sua opinião? É melhor do que o livro? Eu acho que são complementares. Eu acho que, assim, são visões diferentes. É a mesma história, né? O livro, ele é contado, ele é uma narrativa de memória. São as memórias do protagonista. E é tudo bem centrado na cabeça dele, né? Em primeira pessoa e tudo mais. É tipo ele mais velho escrevendo sobre coisas que aconteceram no passado, como ele vai se lembrando disso. E o filme, ele não tá dentro da cabeça do protagonista. Ele pega a percepção de outros personagens também. E ele dá um ar um pouco diferente, assim, pra história. Então eu acho que é complementar. Você pode ler o livro e ver o filme e você vai ter interpretações diferentes de coisas Você diferentes. não é aquele tipo de fã, de leitora que diz que, ai, estragou o livro. Que a gente ouve muito isso, né? Mas às vezes estraga, viu? Olha, Percy Verdade, é Jackson tá verdade. aí pra não me deixar mentir. Percy Jackson, a maior frustração, sabe, cinematográfica da minha vida. Estava empolgadíssima pra ver o filme de Percy Jackson, que eu
adoro os livros. E aí, odiei o filme, eu quase saí da sessão de cinema. Eu era mais nova na época, então assim... Dramática. Ai, não, eu sou muito dramática. Não tem nem por que mentir, eu sou muito dramática. Então, assim, pelo que você está me contando, você sempre gostou muito de ler, né? Você lê desde criança? Você foi uma criança leitora? Não fui uma criança leitora. Assim, meu pai sempre falava, vai ler, você vai gostar, que eu sempre fui muito criativa. Mas eu só comecei a ler por volta dos 12 anos, por aí. E é engraçado que eu comecei a ler e a escrever praticamente ao mesmo tempo. Foram as duas coisas vieram juntas, assim, na minha Você se vida. apaixonou pela leitura e acabou começando a escrever também. Sim, foi mais ou menos isso. E eu tava muito entediada na época, eu tinha me mudado, e aí eu morava num lugar muito afastado, então, assim, não tinha muita coisa pra fazer, né? E aí eu comecei a ler fanfic, lia fanfic de RBD, fique claro. E, Nossa! sim, e comecei a escrever também. E aí, depois disso, nunca mais parei. Que foi uma coisa assim, foi um divisor de Com águas, quantos né? anos, mais ou menos, você começou a escrever? Com 12 também? Com 12, sim, por aí, assim. Eu tinha de 12 para 13. E foi um Quantos divisor anos de você tem águas na minha agora, vida. Bruna? Foi? Quantos anos você tem agora? Eu tenho 26. Eu faço, Vin- faço 27 em agosto. Entendi. Seu E primeiro livro você tinha quantos anos quando publicou? eu tinha 20. Foi em 2013, eu tinha 20. Eu tinha 20 anos. Eu escrevi ele quando eu tinha 16 e publiquei com 20, que eu ganhei um concurso para publicar ele. Foi uma doideira, assim. E é engraçado porque a protagonista do livro, ela ganha um concurso também para ganhar o filme Olha! dela. Pois é. E aí aconteceu comigo também, né? Como é Era que pra foi? Conta ser. desse concurso. Como é que foi? Foi lá em 2013, né? E tinha uma editora chamada Public que eles queriam publicar livros que falassem com o público jovem, assim, queriam dar uma repaginada, falar sobre publicar coisas novas. E aí eles fizeram esse concurso cultural, que as pessoas se inscreviam nesse concurso, e aí a primeira fase era por votação popular. E aí os 5 livros mais votados iam para análise da editora, e aí que eles iam escolher o vencedor. Então, assim, nessa época eu já publicava meus livros na internet, eu sempre fui autora da internet, assim, comecei no Orkut, depois migrei pro Wattpad. Nessa época eu tava numa época de marasmo, assim, que o Orkut estava morrendo e que eu não conhecia o Wattpad ainda. E aí meus leitores me acompanhavam, então foi uma maratona, assim, para todo mundo votar no livro, para ele poder ter pelo menos a chance de ser lido, né, pela editora. E aí consegui ficar entre os 5 colocados, se eu não me engano, eu fiquei em segundo lugar. E acabou que eu fui escolhida, meu livro foi escolhido para ser publicado e foi assim. E esse livro qual foi? Esse se chama La La Land, O Sonho Americano. La La Land antes do filme La La Land. Inclusive, quando o filme lançou, muita gente veio me perguntar se tinha alguma coisa a ver com o meu livro. E eu querendo dizer, sim, tem. Com certeza. Queria muito, mas infelizmente não. Não é o caso. Não é o caso. Mas foi assim, foi um momento bem assim, feliz e marcante da minha vida. Ainda mais porque esse livro Imagino. eu publicava na internet, então assim, era foi muito catártico, né, de conseguir publicar ele. E antes disso, você começou a publicar pelo Wattpad antes desse livro ou você estava nessa entre-safra do Orkut pro Wattpad? Eu tava nesse momento aí entre o Nessa, Orkut e o de Wattpad. migrando, né? E aí você Isso, publicou esse livro e depois começou a publicar pelo Wattpad os seus trabalhos. exatamente. Você optou pelo Wattpad por quê? Assim, eu sou uma pessoa completamente ignorante em Wattpad. Eu tenho, mas eu não entendo como funciona. Assim, já tentaram me explicar, mas assim, eu não sei o que que acontece. Eu entendo. É... Eu acho que eu tô velha, não sei o que que é. Mas enfim, o Wattpad e a Amazon são coisas que eu tô aprendendo agora, porque eu realmente Sim. não tenho intimidade. Mas então, aí você escrevia, porque eu escrevo as minhas coisas, elas ficam guardadas, eu não publico em lugar nenhum. E aí, atualmente eu comecei a colocar no Wattpad, ninguém lê, porque ninguém sabe que eu tô lá, ninguém me conhece, isso aí é outra coisa, que depois você vai me dar as dicas. Mas aí você já tinha os seus leitores do Orkut que vieram com você, e aí você começou a publicar no Wattpad. Por que começar a disponibilizar na internet e não procurar uma editora direto para publicar? Eu Enviar acho original. que aquela época é muito diferente de hoje em dia. Se fosse hoje em dia, eu provavelmente teria uma postura diferente.
talvez eu fosse procurar logo uma editora do jeito tradicional mesmo para publicar os livros. Mas naquela época, lá atrás, em 2014, você ser um autor nacional publicado era um negócio muito difícil. Era muito difícil de entrar numa editora, era muito difícil de fazer contatos, enfim. Era outro mundo. Nos últimos anos as coisas mudaram muito. Felizmente, né, para todos nós, a literatura nacional cresceu bastante, muita gente hoje em dia tem muita oportunidade e o Wattpad, ele tem muita parte nisso, em portas que foram abertas para muita gente. Sem dúvida. E aí, naquela época, eu, assim, quando eu ganhei o concurso, eu não fazia ideia de como funcionava o mercado editorial. Eu, antes de ganhar o concurso, enviava meu livro para as editoras por e-mail. Tipo, uma coisa que... Não façam isso, gente. Não adianta enviar seu livro para as editoras por e-mail, porque não é assim que funciona. E aí, quando eu ganhei o concurso, que eu comecei a participar de evento e conhecer pessoas, entender como é que funcionava o mercado. E foi uma coisa meio, foi um baque, assim, né, de informações ao mesmo tempo, para entender como é que era aquilo e como que eu poderia me inserir naquilo. E lembrando que eu tinha 20 anos na época, né? Então eu ainda era nova, ainda estava tentando entender, me entender também, de certa forma. E aí, eu não sei porquê, eu achava que era muito complicado, era uma coisa que eu não queria mexer naquela hora, de pensar em mandar os livros para as editoras, entendeu? Eu não É porque sabia você ainda já muito bem como... estava com. É porque você já tinha um livro publicado, né? Eu tinha, Você... mas era uma, Aí era uma por que situação... não tentar, em vez de disponibilizar o livro na internet, por que não enviar originais para avaliação? Pra ser sincera, do Wattpad, minha intenção com ele nunca foi uma coisa muito, tipo, de colher frutos profissionais. Era mais uma questão de que eu sempre gostei de publicar meus livros na internet, ter essa troca com os leitores, né? E receber o feedback, conversar. E eu fiz muitos amigos no Orkut por causa disso. Então, quando eu descobri o Wattpad, foi minha chance de voltar para isso, de fazer essa coisa que eu sempre gostei e que eu não tinha mais Uhum. como, porque as plataformas não existiam, a plataforma que eu usava não existia mais, né? E aí o Wattpad me deu essa oportunidade de, tipo, voltar a conversar com os meus leitores, conversar com o meu público. E tudo que aconteceu a partir do Wattpad, que impulsionou minha carreira de um jeito que eu, tipo, nunca ia imaginar, que, tipo, eu nunca esperava por aquilo. Não era, tipo, óbvio que a gente quer que isso aconteça, mas se eu Sim. disser pra você que eu entrei no Wattpad com esse objetivo, não é verdade. Tipo, eu entrei porque eu queria me divertir, porque eu queria, tipo, compartilhar as minhas histórias. E eu sentia muita falta de fazer isso. E com essa parte da editora, a editora que me publicou, ela era uma editora muito pequena e não era uma editora que focava... a editora também não sabia muito bem como funcionava o mercado, ela também estava aprendendo e ela não era uma editora que conversava com o meu público. Então eu calhei de ser escolhida por eles, mas eu Não nunca me tinha muito a senti... ver. Não tinha, nunca me senti muito abraçada por eles, porque eu precisava fazer absolutamente tudo. Eu era como se fosse uma autora independente. A diferença é que eu não paguei para publicar meu livro, porque foram eles que pagaram todo o Bancaram custo, a né? publicação. Exatamente. E aí me colocaram também na Livraria da Travessa, que foi onde foi o meu evento, e os meus livros acabaram, porventura, continuaram lá na Livraria da Travessa, e era o único lugar que você conseguia encontrar, inclusive. E até pouco tempo atrás tinha livro lá que uma amiga encontrou. E aí eu, assim, ao mesmo tempo que eu realizei meu sonho, mas eu me senti muito sozinha, porque eu não tinha todo o aparato da editora por trás de mim. Era uma coisa que não aconteceu comigo, eu precisava fazer tudo sozinha. E isso era muito cansativo, era muito exaustivo, me fazia questionar se era isso que eu queria e, tipo, como que eu posso fazer para mudar essa situação, para ter uma editora que vai me amparar e que vai me dar o que eu acho que eu preciso, né, para poder continuar isso sem ser tão cansativo. E nesse meio tempo entrou o Wattpad na minha vida e aí tudo acabou mudando, né? Tipo, outros planos entraram, como o surgimento da Duplo Sentido, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu Espera aí, calma aí, espera aí, pelo amor de Deus. Ok, Eu vou perguntar do duplo sentido. Vamos continuar falando de Wattpad, calma ok. aí. Não É porque mistura os tá assuntos não, complicado. pelo amor de Deus. Olha só, a sua série Medina Becker teve mais de 4 milhões de visualizações nas leituras no Wattpad, que é um número muito expressivo. E aí eu queria saber qual é o segredo desse sucesso. Divide com a gente como é que faz para fazer sucesso no Wattpad, meu Deus. Olha, eu não sei se as minhas dicas são válidas pro Wattpad de hoje em dia, porque mudou muito, a plataforma é outra, completamente diferente. E eu precisei me entender de novo lá dentro para poder continuar publicando os meus livros. Mas assim, coisas que eu acho que são essenciais. Se você publica um livro e você, tipo,
Se você tem um público, é melhor ainda, porque você carrega o seu público com você. E quanto mais as pessoas estão lendo a história e comentando, mais o livro ele é recomendado para outros usuários que têm um gosto parecido. Então, assim, ter pessoas lá para comentar, para falar alguma coisa já de início é muito bom. E muita gente que não tem público ainda, que está construindo público através do Wattpad, mas você tem rede social, você tem, tipo, Instagram, Twitter, Facebook, o que seja. E eu, na época que eu publicava os livros quando eu comecei a publicar os livros no Wattpad, toda vez que eu publicava um capítulo, eu vinha aqui no Instagram e eu ia no Twitter e em todas as minhas redes sociais avisando que eu tinha um capítulo novo para as pessoas irem lá ler. E é aquilo, de tanto você falar sobre aquilo repetidamente, em algum momento as pessoas falam, ah, tá bom, vou lá conferir, que droga de livro. Que essa garota não para de falar? Saco, entendeu? Não para de falar, preciso saber o que é isso. E muita gente começou a ler assim, e eu acho que assim, foi uma coisa muito orgânica, pra ser sincera. Eu tinha uma capa muito bonita, tipo, eu queria uma capa que chamasse atenção, que fosse colorida e que conversasse com o meu público. Tem essa questão de fazer a divulgação, né, fora do Wattpad, para levar as pessoas para lá. E também eu sempre publicava os livros no mesmo dia, no mesmo horário, toda semana. Todo mundo sabia quando é que tinha capítulo novo, então se preparava para isso. Então, tipo, quando você tem quando você estabelece uma grade, né, de horários e tudo mais, as pessoas se sentem mais. Aquilo faz parte da rotina das pessoas também, né? E eu sempre comentava todos os comentários, tipo, eu respondia todo mundo que comentava lá. E aí, aos poucos, as pessoas foram lendo, foram gostando, foram comentando de um para outro, de um para outro, de um para outro. E quando eu vi, tinha um mundo de gente e eu não conseguia mais dar conta de responder todo mundo. Era impossível, assim. Não dava. Eu desisti, eu, tipo, respondi o máximo que eu conseguia. Mas, assim, muito feliz, porque se eu não tô conseguindo mais dar conta de responder, é porque tem muito mais gente Com certeza. do que eu imaginava. Então, assim, foi um negócio, era surreal. Assim, a cada semana os números cresciam Qual é a exponencialmente. faixa etária do seu leitor? Uma coisa legal do Wattpad é que ele te mostra isso, os demográficos. Ele mostra idade, enfim, os países que as pessoas estão lendo o livro. E, assim, os meus leitores, eles ficam entre 13 e 25 anos. Bem grande. Uma faixa grande, bem extensa. E sobre o que você gosta de escrever? O que te inspira? A vida, clichê. Mas o que me inspira sou eu, assim, sinceramente. Vou ser leonina a máxima potência agora. Mas o que me inspira a escrever são as minhas experiências e, tipo, o modo como eu encaro o mundo e como isso vai mudando ao longo do tempo. Então, às vezes as coisas acontecem e aquilo me marca de uma forma e às vezes eu nem percebo isso, mas eu tenho uma ideia para escrever um livro que tem tudo a ver com aquilo que aconteceu comigo, mas que o meu cérebro canalizou aquilo de uma forma criativa. Então, acho que a coisa que mais me inspira, que mais me dá, tipo, conteúdo, que mais me dá, assim, vontade de escrever, são as minhas próprias experiências e, tipo, o meu desenvolvimento enquanto pessoa, né? E os livros, é engraçado que os meus amigos, as pessoas que me conhecem e que leem os meus livros, elas falam que é muito palpável de você ver, tipo, a fase da minha vida que eu tava quando eu escrevi aquilo. Tipo, os livros, eles vão contando a minha própria história enquanto pessoa. E a minha irmã recentemente leu o meu livro mais recente, que se chama Superlativo, que é da série dos Medina Becker. E ela estava me falando, olha, eu podia, de olhos fechados, se eu não soubesse a capa, não soubesse quem é a pessoa que escreveu esse livro, eu saberia que é teu, porque, tipo, é você 100% ali. E é engraçado, porque às vezes isso é muito claro para quem tá lendo, e às vezes não é tanto, mas eu consigo perceber. E ao mesmo tempo em que eu modifico, em que a minha própria vida leva a história do livro também modifica a minha própria vida. Então é uma coisa muito cíclica, assim, e viciante. Muito viciante. Não consigo parar. A série Medina Becker já nasceu série ou você escreveu o primeiro livro e depois sentiu a necessidade de escrever os restantes? Não nasceu série. Não nasceu, era pra ser só o primeiro livro mesmo. Mas a série Medina Becker, ela tem muitos personagens, assim. A premissa do primeiro livro já é uma família de 6 filhos e uma mãe dessa família se casa com o pai de uma família de 5 filhos. Então, aí já são 11. É gente pra caramba. Muita gente. Muita gente. Dá pra tirar a história pro resto da minha vida, se eu quiser. Mas, então, assim, eu sempre foquei muito... como são muitos personagens, eu falei, putz, as pessoas... A tendência, né? A probabilidade das pessoas se perderem lendo o livro é muito grande, porque é muita gente aqui
nesse mesmo ciclo. Então, eu foquei muito no início da série em trazer uma personalidade para cada um dos irmãos. Tipo, cada um tem alguma coisa muito específica a respeito deles, algo que transforma eles neles, sabe? Que faz com que eles não sejam confundíveis com os outros. Então, isso acabou me fazendo me apegar a todo mundo, até os personagens coadjuvantes, que não apareciam tanto, sabe? E aí, quando eu terminei o primeiro livro, eu sabia que a história daquele primeiro livro acabou ali, assim. A história sobre a Calliope e sobre o João, e eles viveram aquela história, e aquilo terminou. Não tem como eu continuar, porque não seria, tipo, verdadeiro a história que eu queria contar. Mas e toda aqueles outros 55 mil personagens que tem ali por trás, que, tipo, não tiveram o seu momento de brilhar, sabe? E aí que surgiu a ideia de continuar a série, de falar sobre essas pessoas que eu gostava muito e que não tinham tido o seu Chance sua na hora de vida, brilhar. coitadas. Pois é, com certeza. Todo mundo merece brilhar, né? Não pode ter favoritismo em Então, família. cada livro você trata de uma pessoa da família, é isso? Isso. No primeiro livro, Não são assim, histórias, não é a continuação do primeiro livro, né? não é. São quase é um spin-off do primeiro livro, os livros seguintes. Basicamente, só que eles vão seguindo uma cronologia. Tipo, o primeiro livro ele começa em 2015, termina em 2016. Aí o terceiro começa já em 2017. E por aí vai, sabe? Uhum. Então tem uma ordem cronológica, mas você pode ler em É qualquer tipo um ordem. ano na vida de cada personagem da história, Isso. como E se aí, fosse isso. assim, no, não é só um, no caso, assim. No primeiro livro, são dois personagens da família que são o maior foco. E no segundo, é um menino só da família que é o foco. No terceiro, já são quatro, porque tem dois pares de gêmeos na família, e aí o livro, ele é sobre essas quatro pessoas, né? Que são os dois gêmeos e as duas gêmeas. E aí tem mais um livro também que eu tenho que escrever, não escrevi ainda, que é sobre os irmãos mais novos, que são os três mais novos que ainda não tiveram E você tem o seu facilidade de protagonismo. pensar assim lá na frente? Você está falando para mim que tem que escrever, que ainda não escreveu. Você tem facilidade de, eu não escrevi ainda, mas eu já sei o que vai ser esse livro? Eu acho que com essa série é uma experiência muito gostosa, porque eu tenho a possibilidade de ver os meus personagens com olhos completamente diferentes. Então, assim, o João, por exemplo, que é dos irmãos. No primeiro livro, ele é visto com os olhos de alguém que está apaixonado por ele. Ele é o interesse romântico da protagonista. No segundo livro, ele é o irmão confidente do protagonista, sabe? Então, assim, eu consigo trazer Muito camadas para esses interessante. personagens que, tipo, eu não teria como fazer isso num livro só, né? Tipo, numa história só, porque não cabe, né? Você às vezes até sabe, mas você não acaba escrevendo porque não faz sentido. E aí, como eu preciso estar sempre revisitando eles de maneiras diferentes, em fases diferentes da vida, eles se tornam muito palpáveis e concretos na minha cabeça. Então é mais fácil de eu conseguir entender, tipo, aonde eles estão, para onde eles vão, o que eles estão fazendo. Então, assim, eles viram como se fossem amigos meus, sabe? Pessoas que eu conheço, não só pessoas que eu inventei, não só as vozes da minha cabeça. Você tem 3 prêmios Watts, né? Que são concedidos por trabalhos publicados dentro da plataforma do Wattpad. Eu queria que você falasse um pouco desse prêmio pra gente, porque como eu já confessei, eu não entendo nada de Wattpad. Conta como é Ah, que é a seleção, como é que faz para participar, é voto popular, não é? Como é que é isso aí? Conta pra gente. olha, o Whats, ele é outra coisa que foi mudando também ao longo dos anos, assim, o processo de escolha. Em cada ano, pelo que eu percebo, existem categorias diferentes. E é muito democrático a parte de você participar. Qualquer um pode participar. É só você colocar a tag do Whats no seu livro e aí eles entendem que você está no processo para ser escolhido, né? Para, quem sabe, ser um vencedor. E são vários vencedores, não é só uma pessoa. Então, assim, vamos supor que tenham 5 categorias. Tipo, os livros os livros que foram mais populares, os livros que tiveram um toque mais sensível, enfim. São várias categorias bem, assim, diferentes. E em cada categoria são 5 vencedores. Então, como existem muitas histórias dentro do Wattpad, eu acho muito legal que existam vários vencedores, porque como que você vai escolher uma pessoa só, né? Um livro só para representar todos os Um universo milhares tão de... imenso, né? Sim, é gigantesco. E como é dividido por idioma, né? Tipo, o Wattpad ele é dividido por idioma. Então, eu escrevo em português. Todo mundo que quiser ler histórias em português, português do Brasil, português de Portugal, português de Moçambique, Angola e de onde quer que seja, tá dentro do mesmo lugar, que é o Wattpad português. Então, assim,
Você imagina, são produções de vários países diferentes, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito sobre o Watches. E aí, o processo de escolha não é voto popular. São dentro, existe um grupo de pessoas que trabalha para voluntários do Wattpad, que eu esqueci agora o nome. Embaixadores. Eles Os são embaixadores embaixadores. do Wattpad. Você já ouviu falar dos embaixadores? Não Vou sei. entrevistar uma. Vou Olha entrevistar só. uma. Eu tô empenhada em entender esse negócio de Wattpad, menina. Você vai estar craque. Tô muito empenhada. Nossas lives tá dando tudo. Tô fazendo palestra sobre o Wattpad. O objetivo é esse. Não as palestras, mas saber tudo de Wattpad. Porque já descobri que aí é que tá o lugar para você achar os leitores. Parece que as pessoas estão tendo... Falando sério agora, eu tô brincando, mas parece que o Wattpad ele democratizou muito a questão do acesso à escrita, né? Nem acesso à leitura, não. O poder publicar, o poder ser lido, é uma democratização muito importante. Sim, com certeza. E eu não entendo ainda como que funciona, mas tô empenhada em entender. Muito bem, tem que ir, assim. Assim, o Wattpad, foi o que eu falei no início da live, ele abriu muitas portas, assim, pra gente que entrou em editoras enormes, sabe? A Rai Tavares. O que aconteceu? Travou. Um pouco. Eu tô te ouvindo, mas você tá com a cara travada. Mas calma, vai destravar. Eu acho, eu espero, é o meu desejo, no caso. Fala eu tô comigo. me vendo travada também, o que está vendo? Oi? Bruna? Agora eu não te ouço mais, você tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Fala. Ih, agora eu não te escuto. Socorro. Gente, avisa pra mim, hein? Vocês estão ouvindo a Bruna? Vocês estão me ouvindo? A Bruna tá travada, não tá travada? Escrevam pra mim, por favor. Fala. Tá travado. Olha só. Eu vou escrever aqui pra você. Eu vou te tirar e te colocar de volta, tá? Tá bom? Vocês estão me ouvindo, não estão ouvindo a Bruna. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar a Bruna da live e vou colocar ela de novo pra ver se a gente consegue corrigir isso, tá bom? Vou tentar botar a Bruna de novo agora. Bora lá, vamos ver se vai dar certo agora. Oi? Ah, maravilha! Estamos de volta ao jogo. Gente, essas conexões internacionais, acontece isso, entendeu? Olha, eu nem te conto o que já aconteceu comigo nos dias de hoje, menina. Meu Deus do céu. Eu fui convidada para uma live mais cedo e simplesmente eu não consegui fazer a live. Eu não aparecia, quando eu aparecia a voz não aparecia, aí aparecia, aí eu não conseguia virar a câmera, olha, foi um inferno. Que droga. Aí eu falei assim, bom, não tem condição. Aí eu falei para ele, olha, a gente combina outra data, porque não tá dando, né? Tipo, 3, 4, 5, 6, 7 tentativas. Eu falei, não tem como. Tem uma hora que... Aí eu falei, meu Deus... Não, aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, Bruna mais tarde, né? Aí fui correndo pro meu pra testar, pra ver se o problema era comigo ou se era com ele. Aí testei, funcionou. Eu falei, ufa, estamos aqui. Muito bom, conseguiu. Estamos aqui. Mas aí fale-me, você tava falando sobre o prêmio do Whats. E aí, essa parte de como que é escolhido, eu
não sei, assim, eu sei que é dentro dos embaixadores e das pessoas que trabalham no Wattpad. Eles têm um grupo de pessoas, pelo menos pelo que eu saiba, um grupo de pessoas que é voluntário do Wattpad, que fica encarregado de fazer a curadoria, né? De encontrar as histórias, ler as histórias e escolher as melhores. Então, antigamente, tinha o modo como o Wattpad funcionava antigamente, tipo os algoritmos e tudo mais, eu achava muito mais fácil pra gente de entender as coisas. Porque eu lembro que tinha um ranking e o ranking ele era diferente, ele não era. Hoje em dia, tipo, os rankings é de acordo com as hashtags que você coloca. Então, você pode estar em 300 mil rankings diferentes. E antigamente não, era um ranking por categoria. Um ranking da ficção adolescente, um ranking do romance. E, enfim, e aí você conseguia ter uma ideia mais clara, assim, de como é que estava a situação, né? Tipo, se você estava conseguindo atingir mais gente ou não e tal. E essa parte do Whats, ela sempre foi, assim, algo que a gente, que é... Não sabemos como funciona. A gente só tipo, coloca, joga lá a hashtag e torce para que dê tudo certo. E aí, felizmente, algumas vezes eles acharam de me deram o prêmio, eu fiquei muito feliz. E aí, como é que é isso? Como é que você se sentiu? Ai, é muito surreal, assim. Eu acho que as 3 vezes que eu ganhei foram muito significativas. A primeira é porque foi a primeira vez que eu ganhei. Então, assim, nossa, eu tinha acabado de entrar no Wattpad. Eu entrei no Wattpad já publicando sobre o mesmo teto e foi um sucesso, enfim. E aí ganhei o Watts no final do ano. Então, foi um negócio, assim, muito surreal, muito, muito louco. Então, obviamente, eu fiquei muito feliz de conseguir ganhar esse prêmio, enfim. E ganhei o prêmio também ao lado de várias autoras, amigas minhas. Então, isso também foi muito legal, de poder compartilhar isso com gente que eu gostava muito, né? E que lia os livros também. O segundo prêmio que eu ganhei foi por Sobrepostos, que é o segundo livro da série Medina Becker. E pra mim foi uma satisfação muito grande, porque eu fiquei assim, meu Deus. E se eu tipo fizer o livro e ele não for não tão bem assim na plataforma, se for só uma coisa com sob o mesmo teto, Sobrepostos não for bem sucedido e blá blá blá. Mas aí eu acabei tendo Você se sentiu pressionada? Eu me senti assim, querendo muito não ser, tipo, não ter um sucesso só lá, sabe? Ser uma pessoa que as pessoas passaram a querer acompanhar e que todos os meus livros seriam, tipo, valiosos para esses leitores. Então, quando eu ganhei o prêmio, tipo, o livro atingiu a mesma quantidade, não a mesma quantidade, tipo, hoje em dia não é a mesma quantidade, mas na época que eu publicava, tava assim, era bem equivalente um livro e o outro. E aí eu ganhei o prêmio, então eu fiquei muito feliz por isso, né? De poder continuar. O segundo livro da série ter ganhado um prêmio te dá um negócio de tipo, ah, beleza, então não foi só o primeiro livro, sabe? As pessoas estão interessadas mesmo por tudo. E com o Terceiro Tempo, que é foi o terceiro Watts que eu ganhei, foi por causa desse Terceiro Tempo, que é um outro livro meu, que para mim tem uma simbologia muito grande, porque esse é um livro muito pensado para ser para a internet, sabe? Ele é um livro que tem várias coisas interativas e é um livro que eu publico há muito tempo. Eu publico esse livro desde 2017 e ele está em andamento até hoje. São 3 livros, na verdade, né? Olha! Sim, são 3 livros. Eu tô, tipo, há 3 anos publicando e ele vai acabar, inclusive, no fim do mês. Já escrevi os últimos capítulos, estou em prantos. Tá sofrendo? Muito. Eu não sei como é, tipo, ficar sem isso, sabe? E o ano passado foi muito complicado, então, tipo, eu tive um hiato gigantesco, passei meses inteiros sem publicar. Eu passei mais tempo sem publicar do que publicando. Mas mesmo assim é uma constante, sabe? Então, E você conseguiu manter o seu público, né? Eu acho que sim. E quando você. Uma coisa importante no Wattpad, ó, dica. Uma coisa importante no Wattpad é a constância. Tipo, se você tá sempre por lá, isso faz com que as pessoas passem a te ler e a te acompanhar. Se você, tipo, some por muito tempo, as pessoas esquecem, as pessoas param de ler. Então, assim, eu me sinto muito grata mesmo com todos os problemas que eu tive, e que, assim, foram coisas que eu não poderia mudar, sabe? Eu publicava o quanto eu conseguia publicar e escrever, mas mesmo com tudo isso, ainda tem os leitores que me acompanham, que leem a história, que estão ansiosos pelo final. Então, ganhar o Watts com essa história também foi tipo, então beleza, então não é nem só os Medina Becker, né? Tipo, outra história que eu publiquei aqui, fez sucesso, as pessoas gostam e tem um prêmio. Muito legal isso. É incrível. Você não teve medo em nenhum momento de, tipo, começar a escrever e, de repente, no meio do caminho pensar, cara, mas não era nada disso, preciso voltar e corrigir aquele capítulo ali, porque eu quero colocar uma coisa que vai aparecer lá na frente. Eu tenho medo disso.
Já, inclusive, fiz, tá bom? Já fiz Você isso. voltou lá e mexeu? Sim, com o terceiro tempo mesmo, assim. Como eu tinha uma ideia assim na minha cabeça, porque o livro, ele é um livro, mas ao mesmo tempo, pra mim, ele é tipo uma série, sabe? Quem lê Terceiro Tempo, se tiver alguém que lê Terceiro Tempo aí, vai ver que eu não tô mentindo. Ele tem essa coisa de ser uma série. E aí, eu dividi em temporadas, são 3 temporadas. E aí, na terceira temporada, eu tinha uma ideia muito clara do que eu queria. Só que como passou muito tempo e eu, tipo, fiquei muito tempo sem escrever e, como eu falei, meu ano foi conturbado, depois de um tempo eu comecei a, tipo, as coisas não faziam mais sentido na minha cabeça. Eu falava, gente, eu não quero isso. Tipo, não é isso que eu tinha pensado, não tá funcionando direito. E aí eu parei, falei, gente, vou parar. Vou voltar desde o primeiro capítulo para revisar. Tirei tudo. Todos os capítulos da terceira temporada saíram do ar. E eu fui publicando um de cada vez de novo para consertar as coisas que eu achava que estava errado. Porque eu não conseguiria, tipo, continuar dali, porque eu precisava mexer em coisas estruturais. E aí não ia fazer sentido, né? Então eu parei tudo, tirei tudo do ar e voltei a publicar. Como E é que o assim, público reage a esse tipo de coisa? olha, eu acho que eu tenho muita sorte, porque os meus leitores, eles são muito compreensivos. Acho que justamente por eu ter essa coisa de... Para mim, os meus leitores, eles são tipo os meus amigos, sabe? São pessoas que estão ali, que por acaso amam a mesma coisa que eu amo, que no caso são os meus livros, o que eu estou escrevendo. E então a gente tem uma relação muito assim de proximidade, pelo menos eu tento responder todo mundo e conversar com todo mundo. Então eu acho que isso faz com que eles também me vejam assim, talvez. E eles são muito compreensivos, muito assim incríveis e abraçam os projetos e tipo, vai que atua, faz o que você acha que tem que fazer. E eles sempre voltam, e eles sempre estão ali Mas acompanhando. não aconteceu de repente falar assim, ah, mas eu tinha gostado mais da primeira versão. Até que não. Porque também eu não mudei tanta coisa, assim. Não foi nada muito assim, uau, que fizesse a história mudar completamente. Mas eram coisas estruturais que me incomodavam e que, se eu não mexesse, dali pra frente, o que eu queria fazer não ia dar. Então, assim, nesse caso, não aconteceu. Mas se tivesse que mudar alguma coisa muito importante, talvez é uma possibilidade. E eles são bem, leitores são bem, assim, apaixonados. Leitores do Wattpad se apegam muito às histórias e aos personagens, porque eles passam muito tempo lendo aquilo. Você vê, o pessoal que lê Terceiro Tempo tá há 3 anos lendo Terceiro Tempo. Tem gente que acompanha desde o primeiro capítulo que eu postei lá em 2017. E mesmo um livro que dura menos, né, que dura Sob o Mesmo Teto, por exemplo, que foi o meu primeiro livro, ele durou, acho que 6 meses. Eu passei 6 meses publicando. Mas, cara, são 6 meses. Você não passa 6 meses dentro de um livro. A gente que tá acostumado a ler, a gente não lê um livro só em 6 meses, né? E então você tá ali, você vira amigo dos Ó, personagens. eu vou falar pra você meu receio como leitora e meu receio como escritora, tá? Com relação a essa coisa de ler uma obra inacabada. Com a questão de ler uma obra inacabada, imagina que eu me apaixone por um personagem e a autora nunca mais volte pra contar o resto da história. Eu acho que eu morro. É tipo Acontece. você começar. Por exemplo, eu amava Crepúsculo, tá? Aí vamos Eu também. supor que eu comecei a ler Crepúsculo, primeiro livro, segundo livro, aí acabou. Eu Não tem mato, mais. gente. Não Mas tem acontece, condição. viu? Tem Pois muitos é, aí casos. essa era a minha questão com o Wattpad, eu, por exemplo, eu tenho contos, eu não tenho livros publicados lá. Depois, quem tiver curiosidade, é só entrar no link da minha bio, que tem 2 contos lá, um conto curtinho de Halloween, que eu escrevi no ano passado, e um conto totalmente fora da minha zona de conforto, que foi escrito em parceria, em colaboração com os meus seguidores aqui do Instagram. Nossa! Eu ia lançando as ideias, eles votavam o que eles queriam que fosse feito e tal. Ai, adorei. Tipo, E você eu, decide. tipo, você Lembra do Você decide. Decide? Adoro. Sim, exatamente. Tipo, você decide. Só que, tipo assim, o tema foram eles que deram, eu botei caixinha no story, eles deram sugestões de tema e eu botei os temas pra galera votar, e aí o tema escolhido. E aí eu criei a história em cima desse tema. E o nome foram eles que escolheram, o nome da protagonista. Quando surgiu uma pessoa nova na história, eles escolheram se ela ia ser vilã, se ela ia ser mocinha. Então, assim, eles Olha. meio que guiaram a história toda. Eu publiquei as partes aqui. Eu comecei publicando uma vez por semana, mas eu já escrevia antes, Uhum. né, de publicar, porque eu ficava morrendo de medo de, meu Deus, e aí? Deu branco essa semana, bloqueio, e aí eu não consegui cumprir com a minha meta. E aí eu só fui publicar no Wattpad depois que ele estava pronto. Ele estava pronto, eu joguei lá tudo de uma vez.
Nossa, você teve É, muita chama. força de vontade de esperar. É, chama. Mas foi super. Foi coisa de 3 meses, assim. Eu, um Aham. conto curto, demorou, porque foi escrito. Era um conto por semana. Um conto não, um capítulo por semana, então demorou por causa disso. E como cabe pouca coisa aqui no Instagram, o texto é curto, então são capítulos curtos. Que mais, assim... E eu fiquei... tipo, era uma história que me exigia muita pesquisa, porque fala de Japão feudal. Então, assim, totalmente fora da minha zona de Total. conforto. Que detalhe, meus livros são infantis. Eu nunca tinha escrito nada assim para esse público, nem sobre esse tema. Então, assim, o meu medo era... Ah, vou começar a escrever no Wattpad. Boto lá o primeiro capítulo. Aí começa a vir gente. E aí no segundo capítulo eu falo assim, cara, mas não era nada disso, vou voltar lá. Aí corrijo, né? Tudo bem. Aí continuo. Escrevi o segundo, escrevi o terceiro. Aí no quarto, falei, gente, quero mais escrever isso não. Eu tenho 1000 livros aqui abandonados. Fiquei com muito medo que isso acontecesse. De eu começar a escrever uma história, ganhar leitor e desistir dela. Então, assim, meu medo de leitora é me apaixonar por uma. É escrever e de repente abandonar. Opa, Bruna caiu. Deixa eu achar ela aqui de volta. Vamos ver se a Bruna retorna. Foi? Oi. Ai, gente, o que está vendo? Fiquei Socorro! falando sozinha? E eu tava te ouvindo, tava tudo travado no meu aqui, mas eu tava conseguindo te ouvir. Ah, menos mal, pelo menos você me É. escutou. Então, assim, o meu medo resumindo, é esse: é de Aham. começar a escrever, ter um bloqueio com a história. Eu tenho 1000 livros aqui que eu comecei e não terminei de escrever. Ai, sim. Mas Eu é morro de porque. medo de fazer isso. Mas sabe o que eu acho? Que pra mim, o Wattpad é um incentivo. Ele me incentiva a escrever, porque eu sei que eu Gente, mas preciso escrever. bloqueou, acabou, né? Mas é diferente quando você. Como é que Assim, você sim. lida com bloqueio? Não, tem bloqueios que não tem que fazer. Sim, não tem. Não tem, não consigo escrever agora, tenho que aceitar e seguir em frente. E esperar conseguir, tipo, escrever daqui pra frente, em outro momento. Mas eu acho que o Wattpad, pra mim, ele é um gás, assim, é um combustível que me faz ter disciplina até. Porque eu sei que eu preciso publicar os capítulos, eu tenho os meus planejamentos. Então, assim, eu dou o máximo, assim, porque eu preciso cumprir essa meta. E eu trabalho muito com metas. Então, assim, se eu tenho isso, o negócio parece que flui, não que flui melhor, mas eu tenho, tipo, mais um motivo para escrever, sabe? Do que só a minha vontade de concluir aquela história. E às vezes é isso que falta, né? Que às vezes você tem criatividade, você. Não que você tenha tempo, às vezes a gente não tem tempo também. Mas o que falta é, tipo, uma coisa que te obrigue a chegar, sentar e escrever o livro. Então eu acho que o Wattpad me ajuda muito com isso. E quanto à questão de ser leitor, é tipo quando você assiste uma série que está em andamento. E essa série corre o risco de ser cancelada a Ai, qualquer socorro! momento, entendeu? Mas Você você sabe sabe. que eu tenho dificuldade até de comer. Eu não, muito difícil pegar uma série nova para ver. Eu Aham. geralmente pego uma série que já acabou, que eu sei que então Pra tá não tudo correr o lá. Por risco. exemplo, eu só fui ver House, por exemplo, depois que já tinha terminado. Nossa. Muito difícil pegar. Quando eu vejo uma que encerra, tipo, aconteceu com Lucifer, né? Aí a Aham. Netflix comprou, ai, graças a Deus! Eu vejo 30 séries ao mesmo tempo. Eu já passei muito depressão por causa de série de uma temporada. Então, assim, entendo o medo, porque o medo é real e tem realmente gente É, que simplesmente para de escrever. Às vezes porque por motivos, pelos mais variados motivos, tem um motivo para dar e vender. Mas, assim, por isso que a questão de você ter de você estar sempre lá, né? De você ter uma recorrência, é interessante para os leitores, porque eles veem, essa menina, ela realmente, assim, eu não vou ficar na mão com ela, eu vou ler esse livro até o final, porque ela tá ali postando toda semana, ela tá ali, tipo, sabe, respondendo os comentários, tá engajando com as pessoas que estão lendo. Isso mostra pro leitor de confiar em você. olha só, eu vou falar uma coisa pra Você é você. um autor confiável que não. A gente tem só mais 10 minutos de Ai, live. que saco. Eu ainda Olha tenho só. um monte de pergunta. O Ah, povo tá fazendo um monte de pergunta aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta deles que tá aqui, senão isso aqui a gente vai perder. E aí, se você tiver mais um tempinho, a gente volta quando o Instagram jogar a gente pro alto. O que que você acha?
Tivemos mais um probleminha com o áudio, mas eu vou tentar botar a Bruna de novo. Vamos ver o que que acontece. Meu áudio fica indo e voltando. Gente, se vocês estão aqui pela primeira vez, essas lives acontecem sempre de segunda a sexta, às 19 horas, com profissionais do mercado literário. Já passou um monte de gente bacana por aqui. As entrevistas das semanas anteriores, né, as entrevistas de semana passada para trás, já estão disponíveis no meu canal do YouTube, o link está na bio. Quando acabar aqui, vocês entrem lá para vocês conhecerem, saberem quem já passou por aqui, ouvirem o que os profissionais estão falando aí de mercado. Se você é um autor iniciante, está querendo alguns conselhos, tem bastante coisa legal. E se você é um apaixonado por literatura, tem muito autor bom que já passou por aqui, ilustradores. Tem bastante conteúdo bacana lá no meu YouTube já, tá? Tô tentando restabelecer a conexão com a Bruna. Vamos ver o que que acontece. É minha intenção voltar por mais uma horinha, mas ela não conseguiu me responder. Vamos tentar mais uma vez. É uma boa ideia, Lia. A Lia tá falando aqui para eu entrar e sair, mas é que eu queria que ela respondesse as perguntas que já estão aqui na live. Oi, Agora é melhor. não te ouço. Ah, agora eu te ouço. Glória a Deus. Eba. Vou te fazer as perguntas da galera aqui, porque senão a gente perde, tá? Essas perguntas não voltam. Tá bom. E aí, você tem mais um tempinho para voltar comigo em outra live? Com certeza. Tô disponível. Então tá ótimo. Vamos ver o que que o pessoal tá falando aqui. Tá acenando para todo mundo. Hashtag vem pra cova. O que é isso? Me explica. Olha, quando eu postei sobre o mesmo teto, teve um capítulo fatídico, que foi o capítulo 15, em que, assim, a história dá uma guinada diferente. E aí as coisas finalmente acontecem, né? E aí o pessoal tava tão ansioso para isso acontecer, que quando aconteceu, todo mundo nos comentários respondeu: meu Deus, morri, tô morta, aquelas coisas de leitor, né? E aí, tipo, morri. Aí eu falei: gente, vou criar uma cova coletiva aqui pra todo mundo morreu, né? E aí isso pegou, cara. Todo mundo começou a falar: vamos pra cova, todo mundo vai pra cova coletiva, porque tá todo mundo morto com a história, morrendo, com as coisas que estão acontecendo. E aí virou Entendi. uma piada interna nossa de ir pra cova. Tanto que nos agradecimentos do livro físico, eu mencionei a cova coletiva. Falei, eu acho que a minha dedicatória foi pro pessoal da cova coletiva, porque virou Muito legal. um negócio nosso, né? Tipo, opa. Virou oh, meu Deus. Virou uma piada. A Lia Galavotti está perguntando qual a frequência de postagem de capítulos que você mantinha no Wattpad. Olha, o meu normal é um capítulo por semana. Tipo, dá super certo. Na época de Sob o Mesmo Teto, eu postava 2 por semana, mas porque eu teve um momento aí da vida que eu escrevi muito. Eu escrevi muitos capítulos, então eu tinha muitos capítulos à frente do que eu tava postando. E aí eu tava ansiosa por esse, e aí eu acabei postando 2 por semana, porque deu pra fazer isso. Mas normalmente eu mantenho a frequência de 1 por semana. E legal. Kay Santos está perguntando como foi seu processo de criação de Platônico. Cara, foi muito demorado. Muito, assim. É um livro que eu publiquei no Wattpad. Hoje em dia ele não tá mais disponível 100%. Só tem lá. Mas ele foi muito pessoal. Muito, assim... Foi muito difícil de escrever. Eu não conseguia manter essa... Ele era um livro que eu publicava quando eu conseguia escrever. E eu conseguia escrever, sabe? A cada mês, assim. Porque ele era um livro que tirava muito de mim. E ele era muito... Falava sobre coisas muito difíceis pra mim. Então, mas ele foi um livro que ele mudou muitas vezes na minha cabeça. Ele começou de uma forma que era meio sobrenatural, que não tem nada a ver com a história, com o que a história se tornou. E depois ele foi mudando aos poucos na minha cabeça, até o momento que eu consegui começar a escrever. E os protagonistas, eles mudaram, assim. Então, o foco era numa pessoa, e depois passou a ser em outra. E depois foi para várias pessoas ao mesmo tempo, que é o formato atual do livro. Então, e eu ia escrevendo assim, ia testando as coisas e fui descobrindo as coisas aos poucos, enquanto eu ia escrevendo, até porque como eu demorei muito para escrever, era um capítulo por mês, eu tinha muito tempo para pensar e desenvolver as coisas. Então, foi um exercício de paciência, eu diria, escrever o livro e de imersão dentro de mim, sabe? De entender as coisas. E principalmente quando eu percebi que, tipo, cara, o livro ele não era para ser tão pessoal quanto ele acabou ficando.
Foi algo subconsciente. E aí, quando eu me dei conta do que tava rolando, eu falei, meu Deus. E aí, que o negócio ficou sério mesmo. E eu falei, bom, vamos que vamos. Já comecei, vamos até o final. E, enfim, e foi bem assim, foi um processo lento e doloroso, mas que foi muito importante pra mim, sabe? Pra passar pelas coisas que tinham dentro de mim e tal. Então, foi um livro muito importante. Sim, estou O falando, pessoal tá. Oi? respondendo um comentário que você estava falando de platônico, sim. Sim, está falando de platônico. Parece que esse é o novo amor do momento, né? Cara, esse livro é engraçado porque ele não tem a mesma quantidade de leituras dos Regina Becker. Ele hoje em dia tem 300 ou 400 mil, assim, é bem menos do que Sob o Mesmo Teto, que tem quase 3 milhões. Mas, ao mesmo tempo, os leitores, eles são muito fiéis. Eles não têm leitor mais fiel do que o leitor de Platônico. O livro nem disponível 100% tá mais na plataforma, não tem como as pessoas lerem. E eu, todos os dias, tenho que responder perguntas sobre o Platônico e gente falando sobre o Platônico. Tem uma leitora minha que tatuou uma frase do livro. Olha, Pois é. Porque é uma história muito... nossa, isso deve ser muito louco isso para você. Algo que você escreveu e parar na pele de alguém. Ah, eu chorei muito quando ela me mostrou a tatuagem. Porque justamente por o livro ser tão introspectivo e tão, assim, falar sobre coisas tão sensíveis pra mim, das pessoas se conectarem com isso, é como se elas estivessem se conectando comigo, sabe? Da forma mais pura possível. Então, assim, o modo como o livro toca as pessoas me toca também, sabe? E Uhum. negócio, assim, eles são... As pessoas que leram Platônico são muito fiéis e, assim, espero no futuro poder publicar Platônico, seja da forma que for, para que ele esteja disponível 100% aí para todo mundo. Mas é um processo. A gente vai conversar no próximo bloco, que agora virou. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre duplo sentido, sobre os livros físicos de Bruna. E falar sobre planos futuros. Fica comigo, mentira, ainda tem 4 minutos. Deixa eu continuar lendo o que o povo tá falando aqui. A Kay Santos está perguntando, vamos continuar no Platônico então. Bruna, fala de Platônico e seus projetos para essa história. Você está querendo então transformar Platônico em livro físico, é a ideia? Na verdade, eu não tô querendo nada no momento. Ele tá bem em banho-maria lá, sabe? Tá lá quietinho na dele. Porque ele é um livro muito difícil pra mim, não é fácil pra mim. Tipo, não é um livro que é fácil pra mim de colocar no mundo. Então é um negócio que é lento. Da mesma forma como o processo de escrita foi lento, pra publicar ele também é um negócio que requer pensar muito. Então, assim, não tenho É o plano. livro que tem mais de você? Talvez. Acho que Superlativo talvez tenha mais de mim, mas não sei. Platônico o que fala mais com o meu interior, sabe? E com coisas que são mais complicadas pra mim. E porque é um livro que fala sobre o luto, é um livro tipo denso, sabe? Não é um negócio mais complexo. E então assim, não tenho planos para Platônico no momento, gente, não tenho. Espero ter. Assim, que eu espero passar essa primeira parte do intercâmbio depois, quando eu sair daqui dos Estados Unidos, já pensando no que eu vou fazer com o Platônico. Mas não sei o que vai acontecer. De repente, justamente a quarentena e esse momento tão difícil que a gente está vivendo possa te ajudar a lidar com ter planos para Platônico. Quem sabe? Complexo negócio que só de ter planos tem que ter um trabalho para chegar a ter os planos, e aí quando tem plano tem mais um negócio para conseguir concluir o plano. Então, assim, estamos muito lá no primeiro estágio ainda. Mas Você está terminando de postar. É terceiro tempo o nome, não é isso? Você está terminando até quando que vai? Qual é o último dia de postagem que você programou? Maio. Não percam. Último capítulo de terceiro tempo. E aí, depois disso, o que vem? Ah, não, fala agora não, que tem 1 minuto, vai cair. Tá bom. Eu vou encerrar a live e aí a gente volta, tá? A Lia tá falando, amando as lives da Maíra, sou fã, obrigada, querida. A Lia vai estar aqui sexta-feira com a gente, tá? Que mais? Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. Cíntia tá falando, eu também vejo muitas séries ao mesmo tempo. A Lia falou, Anne de Green Gables também foi cancelada. Foi, eu só vejo o povo reclamando disso no Netflix, no Twitter da Netflix. Natália Perônico, eu faço isso, só vejo série terminada. Gente, ó,
15 segundos, vamos cair e vamos voltar. Voltem com a gente, tá bom? Beijinhos, espero vocês. Daqui a pouco. Olá de novo, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos lá. Pessoal, de novo, hein? Mandem bastante coraçãozinho pro Instagram, entende que essa live é relevante e avisa os meus seguidores e os seguidores da Bruna que a gente está na live. Então, bastante coraçãozinho. Aproveitem a oportunidade, mandem perguntas para a Bruna, que assim que eu acabar as minhas perguntas para ela, faltam poucas aqui, eu vou começar a ler as perguntas de vocês, tá? Então, aproveitem e enviem as perguntas. Bruna, vamos lá. Eu esqueci, o que eu tinha te perguntado antes? Os planos. Isso. Você vai terminar terceiro tempo, e aí você vai engatar um novo livro no Notepad ou você vai dar um tempo? Não sei. Eu não sei. Olha, minha vinda pra cá, para os Estados Unidos, era muito porque, por vários motivos, entre eles, um que eu queria viver minha vida no presente. Eu queria, tipo, viver um dia após o outro. Não, olha, isso não significa que eu queria uma quarentena, mas já que tô falando... Tem que ter cuidado com o que pede. Olha, eu nunca me arrependi tanto. Não, mentira. Mas assim, pelo menos a quarentena tá rolando nesse momento em que eu já estava querendo, né, viver um dia após o outro. Isso inclui também não saber quais são exatamente os meus planos, assim, para essas coisas. Eu sei algumas coisas, por exemplo. Travou pra mim, travou pra vocês? Voltou? Estão me ouvindo? Fale-me. Sim. O único plano que eu... Ai, meu Deus, travou de novo. Volta, Bruna. Socorro, eu tô aqui. Eu tô te vendo. Oi, vai, continua. Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Não travou pra mim. Ai, meu Deus. Vamos ver se agora vai. Vai, fale. Enfim, como eu estava dizendo, o único plano que eu tenho mesmo é o quarto livro dos Medina Beck, que eu tenho certeza que vai ser publicado, vai sair pela Duplo Sentido, não sabemos a data por causa da quarentena, e porque eu ainda não escrevi, mas isso é um detalhe. Mas é o único plano assim, concreto que eu tenho. Todas as outras coisas, por enquanto, estou testando várias coisas, várias histórias na minha cabeça, que, enfim, quero começar a escrever, mas não sei como farei para publicá-las no Wattpad, na Amazon. Porque eu tô tentando aprender sobre a Amazon também. Tô que nem você nessa. Cola comigo que tá sempre tendo alguém falando da Amazon aqui. Tem várias dicas. Uma coisa que eu já aprendi, que eu vou passar para você, é que parece que o Kindle Unlimited, não sei se é assim que fala, que é o pulo do gato, porque você ganha por leitura, por página lida, entendeu? E aí parece que aí é que tá o negócio. A divulgação parece que você tem que fazer igual o Wattpad, né? Grupo de Facebook, botando nas redes sociais. Mas você já tem público, né? Facilita muito a vida. Isso ajuda. Você já tem os seus leitores, facilita muito. Nossa, isso ajuda muito, sim. Assim, porque eles são muito fiéis, né? Então eles sempre me acompanham nas coisas novas que eu tô fazendo. Tipo, migrei do Twitter, do Orkut pro Wattpad. E veio uma galera comigo. E aí, assim, do Wattpad para o Duplo Sentido. E veio uma galera comigo. Então, espero que na Amazon venha a galera comigo também. Por favor, gente, não me abandone. Eu tô aprendendo sobre essas coisas e tô me forçando a começar a ler e-book, porque eu sou muito analógica em relação à leitura. Eu gosto de papel, gosto de levar o livro pra cama e não ter problema com que acabou a bateria, sabe? Essas coisas. Sim. Então, eu não tenho Kindle, não tenho... Como é que chama aquele negócio? Olha, gente, a pessoa, que burra. Mesmo. Não, mas tem outros leitores, né? Tem o Leve, tem o Kobo. Eu não tenho nada disso. Então, é uma coisa que eu tô aí, ó, aprendendo ainda. Quem sabe me entrego a esse novo mundo de possibilidades, porque sai muito mais barato, combinamos, né? Porque é muito mais barato você comprar um livro, um e-book, do que um livro físico. Não fica tão bonito na estante, mas... Eu recomendo, assim, eu acho que, assim, eu precisei praticar o desapego quando decidi me mudar, né? E aí eu vendi muito livro ano passado, assim, livro
Não os meus livros que eu escrevi, os livros da minha estante. Porque eu precisava desafogar a estante, porque, coitada da minha irmã, que estava lá armazenando 350 mil livros que ela não leu, que não vai ler, que eram meus. E aí eu falei, bom, para que eu vou manter isso aqui? Eu tenho que desafogar algumas coisas, né? E aí peguei gosto por vender os livros e saber que eles seriam lidos por outras pessoas, sabe? E aí vendi bastante coisa e tal, e comprei um Kindle. Eu tinha um Leve antes, quando eu comprei o Leve, que é o da Saraiva, foi em 2014, se eu não me engano. E no início, assim, eu lia muito os e-books, e depois eu parei. E aí agora eu comprei o Kindle antes de vir pra cá, e cara, tá sendo ótimo, porque eu não tenho os meus livros aqui. Então, todos os livros que eu tô lendo, ou são os livros do Kindle, que eu tô comprando, ou então são os livros que eu peguei na biblioteca daqui, porque a biblioteca daqui é muito boa. Tem os livros, assim, que eu costumo ler na vida normal. Então, agora que tá com a quarentena, nem posso ir lá mais, né? Mas se ela tivesse aberta, eu tenho alguns livros que estão comigo desde antes dela fechar, que eles deixaram a gente ficar. Então, assim, eu não tenho os meus livros comigo, eu tive que dar meu jeito. E me apeguei muito ao Kindle, assim, depois que você começa, você, tipo, acaba ficando viciada em ler pelo Kindle também, porque tem Será? Olha, foi o que aconteceu comigo, não sei se é uma regra, mas eu fiquei meio viciada, assim, tipo, queria continuar consumindo esse tipo de mídia, né? E tem as suas vantagens também, assim, de você pode ler em qualquer lugar, com luz, sem luz, enfim. E você pode armazenar muitos Ah, livros. mas você não pode ler no ônibus no Rio de Janeiro. Você chega em casa sem ele. Ah, meu Deus. É um- Vamos falar de duplo sentido. Você é cofundadora da Duplo Sentido Editorial e eu queria saber como é que surgiu a ideia de cofundar. O que é exatamente isso? Cara, eu fiz letras, eu estudei letras e eu sabia, assim, desde a minha adolescência, quando eu publicava os livros no Orkut, que eu queria trabalhar com livros, né? Um negócio que eu já sabia. Eu sempre tinha aquela vontade, tipo, um dia vou ter uma editora, minha editora, né? Pra eu cuidar do jeito como eu tenho vontade. E, e aí eu fiz várias amigas, né, por causa dos livros, como a Vanessa, a Marine, a Tamara. E a gente acabou, assim, eu e a Vanessa, a gente sempre falava sobre isso, né? De ter a nossa própria editora um dia. E aí, com o boom do Wattpad, com os livros fazendo muito sucesso e as coisas mudando no mercado editorial também, a gente pensou assim, a gente também teve uma história muito parecida nessa questão da nossa primeira editora, né? Que era uma editora que não dava um suporte pra gente, que, tipo, bancou a publicação do livro, mas depois a gente tava lá nosso próprio relento, A deriva. sim, como um autor independente, não tinha de qualquer diferença, assim, sinceramente. Então a gente estava muito desgostosa também do mercado editorial e as coisas estavam começando a melhorar naquela época. Então a gente, vendo o boom do Wattpad, veio a ideia de, tipo, nossa, por que a gente vai ter essa editora um dia? Por que não ter essa editora agora? Por que não? E aproveitar e surfar nessa onda dos livros que estão fazendo sucesso, sabe? Sob o mesmo teto, lá no ápice das leituras dele. E aí a gente começou a pensar sobre isso e se empolgou. E no início a ideia não era ter uma editora, mas ter um selo editorial, tipo, ter tipo, só como se fosse um tetinho pra gente publicar os nossos livros debaixo desse selo. Só que aí a gente percebeu que isso não existe, não tem como. Se você vai publicar um livro, é uma editora. E aí a gente começou a pensar, caraca, vamos fazer então. A gente sempre tem vontade de fazer isso para publicar os nossos livros e também de outras pessoas, né? Se as coisas dessem certo. E a ideia era a gente começar com os nossos livros primeiro, para, né, a gente ir testando e também conquistando leitores e conquistando o mercado e a confiança das pessoas. E aí sim, publicar os livros de outros. E foi assim que começou. E aí a gente foi assim, a gente se jogou de cabeça. Foi eu, a Vanessa, a Tamara, a Juliana e a Marcele. Nós somos as 5 cofundadoras da Duplo Sentido. Outras pessoas já passaram pela editora, né? Seja fazendo trabalhos de design, ou seja realmente trabalhando ali na parte burocrática. E a equipe já mudou várias vezes e foi tipo um negócio muito coração. A editora é um projeto muito coração. É uma empresa, mas é um negócio que a gente coloca muito do nosso amor ali, sabe? E eu não faço mais parte da editora hoje em dia, eu acabei, tipo, saindo da equipe, mas vou Por carregar que pra... motivo? Oi? Por que motivo? Porque eu
Não sei, mas é isso que eu quero fazer, porque assim, ela é uma empresa, é uma coisa que requer muito de você, assim, do seu tempo, do seu trabalho. E a minha parada, assim, eu percebi que o que eu mais gosto de fazer mesmo é escrever, sabe? E eu comecei a questionar, assim, sobre qual é o papel que eu quero exercer no mercado editorial. Se eu não for escritora, eu quero continuar sendo editora, eu quero coisas, eu quero ter uma empresa, né, que é uma responsabilidade super grande. E eu não sentia mais que, assim, que o meu rumo era esse, sabe? Eu não estava mais colocando 100% do meu coração naquilo. E para mim isso parou de fazer sentido permanecer Uhum. e fazer as coisas onde estava o meu coração, sabe? Então, assim, foi muito duro para mim, tipo, foi vários meses para eu conseguir aceitar que eu realmente queria sair da equipe, porque eu amo a Duplo Sentido, eu vou sempre amar, e vou sempre ser autora deles, e vou sempre, sabe, apoiar a editora de qualquer maneira que seja, mas não mais, tipo, à frente dela, sabe? Eu estaria ali com ela, mas não mais à frente dela. E desde então, assim, eu sinto que foi a decisão certa, porque eu me senti muito aliviada quando isso aconteceu, e assim. Mas é um projeto que nasceu, assim, da nossa vontade de fazer as coisas diferentes, de colocar a nossa cara e de trazer outras coisas, do modo como a gente enxergava os livros, né, para o mercado editorial. E Eu conheci a Duplo Sentido há pouco tempo, né? Não, ainda não li nenhum livro da editora, mas assim, eu pesquisei e fui olhar como as capas são lindas. é outra. Gente, É, a o gente. trabalho é lindo, lindo, é impecável. Eu não vi os livros por dentro. Acredito que deva seguir a mesma linha, mas os livros são lindos, assim. Ai, E eu sou a pessoa que compra livro pela capa, né? Eu super compro livro pela capa. bem. E às vezes eu me estrepo por causa disso. Já comprei muito livro ruim. Mas assim, sabe, né? Mas saber que a editora tem um coração batendo por trás de pessoas que escrevem, de pessoas que são apaixonadas por livro, que não é uma editora focada apenas em ser empresa, que ela tem outros motivos para existir. É muito alentador, né? Traz uma esperança, assim, porque o mercado é aquilo mesmo que você falou. Muitas editoras hoje, na verdade, são gráficas, não são editoras, e você publica, gasta uma fortuna muitas vezes e não consegue vender os livros. Sim. E o projeto gráfico deixa muito a desejar. Ou então você consegue publicar o livro sem gastar, mas a editora não te dá suporte nenhum, não faz assessoria de imprensa, não faz divulgação dos livros, não te ajuda no lançamento, não te dá suporte nenhum, não te dá satisfação de venda, enfim. Mil questões aí que o mercado. Exato. E aí, como é que funciona lá dentro da Duplo Sentido? Vocês fazem distribuição nas livrarias? Tem um suporte para o autor? Tudo aquilo que você enxergava de ruim no mercado, vocês conseguiram resolver na Duplo Sentido? Olha, muitas coisas. Muitas coisas, sim. A gente tem muitas histórias de sucesso. A gente foi pra Flip Hop, né? Que é o. Acho que a gente ir pra Flip Hop, pra mim, é tipo o ápice, tipo, realmente o negócio deu certo. Porque a gente foi convidada pra ir pra Flip Hop, né? Pra estar lá, enfim. Então foi um momento de, caraca, de validação do trabalho, né? E aí a gente conseguiu. A gente, tipo. Foi um aprendizado. Aos poucos a gente foi aprendendo as coisas, o que dava pra fazer e o que não dava pra fazer, o que dava pra fazer com mais esforço. Então, assim, é um negócio de planejamento também. E a gente tem uma relação muito de proximidade com os nossos autores, né? Com os nossos leitores também, mas principalmente com os autores, para dar o suporte, para eles sentirem que eles têm alguém ali por trás que suporta com os livros, que vai fazer o máximo possível para que o livro alcance o maior número de pessoas. A parte da distribuição para as livrarias é um grande problema, porque é difícil ainda de entrar nas livrarias. E quando começou a ficar um pouco E é mais. caro, Exatamente. é Não, caro. não vale a pena. Para uma editora pequena, não realmente assim, você pode falir. Para se manter numa livraria, você pode realmente perder tudo. Porque é muito caro e é um negócio que tipo, não dá o mesmo retorno do que se você tem os livros sendo vendidos diretamente na internet. E assim, a gente precisa de capital para girar e para fazer outros livros serem publicados. Então, assim, a gente tentou várias vezes assim,
vou botar o livro em livraria tal e não sei o quê, e fazer isso. Mas o negócio não engatava porque não era tipo, interessante pra gente, pra editora, manter os livros nesse tipo de formato que é o que mais Porque a concorrência com as editoras grandes é muito desleal, né? Eles trabalham com o mesmo valor de capa, porcentagem de venda. E vocês têm um volume muito menor, imagino, né? Um volume muito menor, uma tiragem muito menor, que acaba não compensando. Não tem como se sustentar no mercado dessa forma, né? consegue fazer, a gente faz milagre com os preços dos livros, assim, porque, como você falou, são projetos gráficos muito elaborados, assim. Alguns são, tipo, lindos, mas com projetos gráficos que são simples. Tipo, os meus livros, por exemplo. Eles são muito simples, eles são lindíssimos. Tem as ilustrações, que a gente tem uma ilustradora para fazer as ilustrações desse projeto específico, que é maravilhosa, que eu escolhi ela, a gente se conheceu antes. A gente se conheceu quando eu trabalhava no Cultura Inglesa dando aula. E aí eu amava os desenhos dela. E na minha visão era assim que tinha que ser a capa dos Medina Beck. Mas é um projeto simples. É um projeto que, assim, é tipo uma imagem no papel, sabe? Mas tem outros projetos, como o livro da Amy Oliveira, por exemplo, que é o Invisível, que ele tem todo um trabalho de realce invisível, os acentos da palavra são todos invisíveis, tem todo um decalque assim, diferente na capa que custa dinheiro, que é caro. Então, assim, a gente conseguir colocar os livros no preço que eles custam é um negócio, assim, que é um milagre que a gente consegue fazer para o número da tiragem que a gente faz, todo o trabalho envolvido neles, enfim. É um negócio que, assim, a gente tem que pensar nisso para as pessoas poderem comprar, né? Mas ainda Sim. não dá porque a gente tem que tentar competir o máximo possível com as editoras grandes, né? A gente precisa, não exatamente... Eu acho que no quesito chamar atenção já chama. Os livros são muito bonitos, real, assim, muito bonitos mesmo. E engraçado, eu tô escrevendo vou voltar naquele assunto da trilogia, né, da série. Eu tô escrevendo uma trilogia juvenil e o primeiro livro tá pronto, embora eu esteja revisando ele pela 25ª vez. E eu não tive vontade de publicar o livro porque eu quero estar com a série pronta antes de começar a publicar, porque eu tenho medo de, sei lá, querer mudar alguma coisa na história, sabe? E aí não poder, porque a história tem muitos ganchos, né? E aí eu até então eu tinha uma ideia de projeto gráfico na minha cabeça, do que eu imagino para o livro, mas eu ainda não tinha visto nada no mercado que se assemelhasse com o que eu imaginei. E aí, há pouco tempo, eu comprei um livro, até da Rocco, se eu não me engano, As Fadas, não sei se você conhece, é de uma autora brasileira, A Fada. Peraí, é da Carolina Munhoz, não sei se você conhece, se você já viu o livro. Ai, meu Deus. O livro é lindo, 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 impecável. A parte interna do livro consegue ser mais bonita do que a capa. O livro é lindo. E aí eu falei assim, cara, mas é muito isso que eu quero, mas eu sei que é caro pra cacete fazer um livro assim, sabe? E aí eu, vendo os livros da Duplo Sentido, eu falei assim, cara, mas dá pra fazer. Porque eu vi que não é uma Rocco, é uma editora menor, mas é possível, é viável. E eu me identifiquei muito com as capas, achei elas realmente dignas de nota, e é por isso que eu tô até falando isso, se vocês não conhecem. Pesquisa aí no Google Duplo Sentido e vai olhar os livros, são lindos, assim, e conversam muito com o público que é o público da Duplo Sentido. E isso precisa fazer sentido, olha que redundância. Isso precisa fazer sentido, né? Tem que ter uma capa que chame a atenção do seu leitor. Sim, isso faz toda a diferença, sabe? A gente vive numa era muito visual, né? A gente Sim. é muita informação o tempo todo. Então a gente precisa de coisas que chamem a atenção e que fiquem na cabeça. E assim, a gente, na Duplo Sentido, a gente já é muito visual, já é muito da parte do design, de coisas bonitas e coisas esteticamente agradáveis. Então, como, por exemplo, os meus livros, eu tinha uma imagem muito clara também do que eu queria com eles, sabe? Da estrutura visual que eu queria deles. E a Vanessa, ela é design, ela que faz a maior parte dos livros. Praticamente todos foi ela que fez, não todos, mas praticamente todos. E ela tem um feeling, assim, pro design, que é um negócio incrível. E que eu acho que para você fazer um negócio de um jeito que seja barato, é pelo esforço do design, pela pessoa que tá ali por trás trabalhando, sabe? E que vai pensar em maneiras viáveis de fazer um negócio muito bonito e que seja de uma maneira possível, né? Para uma editora, para uma pessoa que não tem um cachê gigantesco para poder bancar um negócio, sabe, super assim, caro. Então, é um mérito assim muito do design da pessoa que está ali trabalhando no projeto gráfico de conseguir transformar
aquilo em algo bonito e barato ao mesmo tempo. E a gente A trabalha. gente. Todos os livros têm brinde. Todos eles têm um brinde diferente que tem a ver com a história. E que, Olha, sim, e custa um dinheiro a mais, mas ao mesmo tempo é outro atrativo para as pessoas comprarem os livros da duplo sentido, porque é o livro não só pela história, mas pelo produto, para você ter aquilo, porque ele é muito bonito, ele é algo que você quer ter. E ainda traz algo a mais, né? Que é personalizado para você, pro leitor daquela história. Então tem toda uma questão, assim, de transformar o livro em um objeto, sabe? Que você deseja ter, não só que você deseja ler. Apesar de ler ser o mais fundamental de um livro. A gente, eu gente vou precisar conversar com essa Vanessa. conversa com a Vou Vanessa. precisar trazer ela aqui. Maravilhosa, gente. Achei sensacional essa ideia dos brindes, inclusive. No meu último livro, eu fiz, tá até aqui, as eco bags. Ah, que fofo! Mas eu não consegui fazer gratuito, porque eu botei ela como mais um produto para venda. Porque eu não. Dessa vez eu precisei bancar os livros. Eu publiquei com a mesma editora. Mas por ser um livro infantil, colorido e com página pra caramba, o livro ficou muito caro. E aí a editora queria colocar o preço de capa de R$ 50. Eu falei, não. Não. Eu não compraria esse livro, gente. Eu não pago R$ 50 num livro infantil. Aí ele falou, bom, é isso, não tem como fazer mais barato. Aí eu falei assim, então tá, peraí, eu vou comprar os livros e aí eu vou botar o preço que eu quiser. E aí eu consegui baixar, porque aí eles já garantiram o deles, né? Tem muito isso, né? Eles já garantiram o deles e aí eu comprei os 100 exemplares que eu mandei fazer e pronto. E aí eu consegui botar 35, né? Que já não é o preço ideal, mas já melhorou bastante. É um preço aceitável para um livro, né? Tipo, É aceitável. Eu adoraria que fosse muito mais baixo, mas infelizmente não foi possível. fazer que nem Intrínseca, que tem livro a R$ 10, sabe? Livro a 12. E aí eu fico, infelizmente, não posso fazer isso. Gostaria, meu sonho. Exatamente. Você tem que entender as suas limitações, entendeu? A gente tem que entender as nossas limitações para poder trabalhar em cima do que é possível e conseguir vencer as limitações assim, sabe? Passando de um obstáculo atrás do outro, porque não dá para tentar fazer tudo. Você tem que dar um jeito de trazer o público, de trazer as pessoas para aquilo que você pode oferecer, né? E aí, arrumando maneiras de atrair a atenção das pessoas. E o design, as capas é o nosso modo de fazer isso também, né? E também tem uma questão de identidade visual, sabe? A gente tem que ter uma identidade do que a gente queria que a editora representasse por si só. Não só os livros dentro dela, mas tipo, o que é a editora Duplo Sentido? É uma editora que tá lá, que ama design, que ama, tipo, fazer coisas bonitas. É a nossa cara ali, sabe? Como eu disse, é uma coisa muito coração. Então tem muito do que a gente gosta, do que a gente gosta de consumir, do que a gente gosta de ter pra gente. Então parte muito disso, de você Muito pensar legal mesmo, de verdade. total, total. Você transporta o seu eu leitor para o seu eu empresário, barra editor, barra design, barra. Você é a sua. A empresa é a própria buyer persona dela, né? Tipo, ela é o próprio consumidor ideal. Com certeza. Enfim, e por que duplo sentido o nome da editora? Então, foi a ideia do nome é minha. Eu que surgi com o nome Duplo Sentido. A gente tava um tempão assim, meu Deus, qual vai ser o nome, qual vai ser o nome? E aí, tipo, Duplo Sentido, por que não? E eu acho que ao mesmo tempo que a gente quer fazer que a gente quer entrar no mercado editorial de um jeito tradicional, ou seja, a gente não cobra por publicação, a gente dá o suporte para os autores, né? Tem toda Autores. de ser uma editora séria, né? De estar ali inserida no mercado editorial como uma editora séria, a gente também queria trazer algo novo. Algo que fosse refrescante, que fosse diferente, que fosse o nosso olhar do que a gente queria que fosse, né? O mercado e uma editora lidando com os livros para jovens. Então, por isso que é o duplo sentido, né? Ao mesmo tempo que tem a parte de querer ser tradicional, mas também a parte subversiva, de fazer algo diferente. E aí, se encaixar. Você já publicou 3 livros, né? Pela duplo sentido. O quarto, em breve, não sabemos quando, porque ainda não foi escrito. Vamos ver aí. Pretendo escrever nos próximos.
Você tem uma rotina de escrita? Você escreve todo dia? Você escreve num horário específico? Como é que você faz? Não tenho. Não tenho rotina. Eu não sou disciplinada a esse ponto. Deveria, mas não sou. O único momento que eu acabo tendo uma rotina é no NaNoWriMo. Não sei se você conhece, que é um desafio de escrita no mês de novembro. E aí você tem que Ah, estar... sim. Sabe qual é? Das 50 mil palavras. Aham. Isso funciona muito pra mim. Porque o melhor jeito de escrever pra mim é quando eu começo a escrever e não fico revisando imediatamente quando termino o capítulo. E em vez de ficar revisando o capítulo, eu passo pro próximo, sabe? E isso é ótimo, é o jeito como eu consigo produzir mais. E no NaNoWriMo você tem que fazer isso, senão você não consegue bater a meta. E aí eu acabo escrevendo, tem um número de palavras, né? Que você precisa escrever todo por dia. Mas, assim, no dia a dia normal, tirando o NaNoWriMo, é muito assim. Tem dias que eu escrevo 3 capítulos e tem dia que eu não escrevo nada. Sabe, eu escrevo 3 capítulos num dia, passo os próximos 4 dias escrevendo nada e depois escrevo mais 5 capítulos. É muito de feeling mesmo. Como eu tô me sentindo, como eu tô empolgada e com a criatividade pra história. Não sou muito disciplinada. E a quarentena afetou sua criatividade? Um pouco, assim. Afetou positivamente de um certo modo, porque eu tive mais tempo para pensar nos livros, né? Então as ideias começaram a pipocar na cabeça, enfim, ideias novas e ideias antigas também que eu acabei renovando de jeitos diferentes. Eu tô aqui nessa sem saber qual que eu começo a escrever agora, que eu terminei o terceiro tempo. É, mas também a quarentena te deixa muito ansioso, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, então tem os efeitos colaterais não muito bons da quarentena que às vezes afetam também a sua produção enquanto escritor, né? Você não consegue. Às vezes eu não consigo escrever porque eu tô muito ansiosa e assim, não dá. Sei que naquele dia não vai rolar. Não vou conseguir fazer nada, só, sabe, fazer alguma coisa que vá me relaxar. Então, afeta dessas duas maneiras. Mas, por enquanto, eu acho que está sendo mais positivo do que negativo, porque, afinal de contas, consegui terminar de escrever terceiro tempo, que eu venho tentando escrever terminar um tempão e consegui agora. Então, olha, frutos da quarentena. Esse livro, Terceiro Tempo, foi o livro que você criou um país, né? O Costa Malva. Você se inspirou em algum país já existente ou você tirou do nada? Eu tirei do nada, mas partindo da realidade. Assim, eu queria um país que falasse português, era importante. Porque, assim, a ideia de Terceiro Tempo era uma ideia muito antiga e que, na verdade, a protagonista, viajava do Brasil para os Estados Unidos. Só que, assim, eu não queria usar os Estados Unidos, eu não queria fazer uma história que se passasse aqui, porque não fazia sentido para mim, sabe? Eu queria algo que fosse mais Brasil. Só que a história não funciona sem um outro país, sem ela ir para um outro lugar. E aí eu tive a ideia de criar um país. Falei, beleza, vamos criar um país então, um país que vai falar português e que vai ser assim, vai ser uma mistura aí de várias coisas que eu acho legais. E aí eu pensei nesse país, tá, onde é que esse país vai ficar? Vai ficar na Europa. Ele é uma ilha que ele fica perto de Portugal, né? Então tem Portugal e tem uma ilhazinha do lado, que é onde fica Costa Malva. E aí eu pensei, beleza, mas eu preciso então partir do princípio de que se existisse realmente uma ilha ali, naquele lugar, falando português, qual que teria sido a história desse país, sabe? Quais são as influências que ele recebeu ao longo dos anos e quais são sei lá, os fatos históricos que fizeram ele ser o que ele é. Eu parti muito do princípio da história mesmo, da história do mundo Bem real. complexo. Mas foi bem divertido. Foi bem divertido. E você tá travando para mim. Travou de novo. Vou tentar botar ela de volta, gente. Hoje a internet não tá, eu acho que é a distância. Hoje tá difícil. Mas acho que agora vai. Nossa, hoje não está fácil. Mas não reclama não que tá funcionando, porque eu mais cedo nem consegui. Vamos lá. Mas aí quer dizer que você se divertiu bastante fazendo, então, contando essa história e criando esse país. Foi muito divertido. E eu pensei, eu sou muito assim, eu preciso saber detalhes que ninguém precisa saber, sabe? O leitor não precisa saber sobre isso. Mas eu preciso saber para criar o backstory, para criar o background daquele país e poder
outras coisas fluírem na minha cabeça, de histórias possíveis de se passar lá dentro. Então, assim, ele tem uma monarquia que, tipo, nem é tão importante, sabe? Mas tem. Mas tem, eu sei quais foram todos os reis de Costa Malva. Todos eles. Em que ano eles reinaram, em que ano eles morreram e que surgiu o outro monarca. Quais foram as dinastias. E, enfim, toda a história do país, eu sei. Tá guardado lá no meu computador. Se um dia eu precisar disso, tá lá guardado. E coisas da cultura do país também, que são importantes, né? Pra contextualização dos personagens, enfim. Tem influência do espanhol bastante também, porque eu amo espanhol. Não ia perder essa oportunidade. Então, assim, são várias coisas que eu fui testando, que fui criando até criar o país como ele é hoje em dia. E tem o mapa dele com todas as cidades, assim, eu sou bem... Olha, Tem muita coisa, muita coisa. dá para fazer até mais um livro. Muitos. Tem... A Fundação de Costa Malva. Olha, eu tenho alguns livros, é engraçado, porque agora que Costa Malva existe, porque assim, meus leitores chamam... Todos os meus livros, eles se passam no mesmo universo. Então, às vezes, eles dialogam uns com os outros até. E aí, meus leitores chamam de Brunaverso, né? Que é o universo dos meus livros. E agora que Costa Malva existe no Brunaverso, minhas ideias, elas ficam divididas entre histórias que se passam no Brasil e histórias que se passam em Costa Malva. Então, assim, por exemplo, um dos meus projetos novos que eu vou escrever, ele vai se passar em Costa Malva, em uma outra cidade. Não é uma cidade que as pessoas conheçam. Não existe, essa cidade não apareceu em Terceiro Tempo, mas ela faz parte do país, enfim, tá lá. Tem um projeto meu também que vai sair, eu espero que esse ano, que é um projeto diferente aí que eu participei, que a história também se passa em Costa Malva, em uma outra cidade. Você pode falar um pouquinho desse outro projeto? Ou é segredo ainda? Eu não sei muito bem o que eu posso falar sobre ele, mas ele é um projeto, ele é um formato diferente, não é um livro, é um audiobook. Então é isso que eu posso dizer. Vai ser uma experiência diferente aí para os meus E aí leitores. é um conto? Não, é um livro mesmo. Um livro completo. Bacana. Aí, gente, já sabemos o que que o Bruno está aprontando. Que vem por aí. E aí é Costa Malva Brasil, Costa Malva Brasil. E ficou assim. Você trabalha também como tradutora, né? Sim, Você faz tradução de livros também, não? eu sou. É assim, eu sou tradutora, eu sou formada, né, em inglês e com algumas especializações dentro da minha graduação em tradução, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com livros, assim, com livros de ficção. Já trabalhei com livros de... Não com livros, mas com... Trabalhos técnicos. Isso. Trabalho de faculdade, dissertação, essas coisas e tal. E tradução desse tipo de coisa, eu já fiz algumas vezes. Trabalhei também... foi basicamente essas coisas que eu fiz. E... Oh, thank you. Minha família me chamando pra jantar. Vamos então acelerar o processo aqui para você não ficar com fome. Vamos. Bruna, as minhas perguntas terminaram, eu vou ver o que que o pessoal tá falando aqui. Tá bom. Casou certinho com a hora da sua janta. Ai, gente, olha só. Tem coisa dessa aqui, vamos lá. Qual o seu casal favorito de escrever em superlativo? Tá perguntando Kay Santos. Superlativo? Difícil. Eu acho que o casal da Estela foi muito, muito legal. E o casal da Patrícia, o casal das duas meninas foram... Ai, não sei. Você se sente traindo os personagens, tendo que escolher, né? Eu gostei muito de tudo em superlativo, então é difícil de escolher. Mas a Estela me dá um calorzinho no coração. Céu, Estero ou Magnólio, não sei se eu tô lendo certo, se é Celeste, Celeste Roma, Romagnólio, enfim, Celeste me perdoa, Céu, não sei, você vai entender. Como você se sente ao terminar um livro? É uma sensação muito doida, muito. Ainda mais porque, geralmente, os últimos capítulos eu dou uma guinada, assim, sabe? Tipo, eu escrevo vários ao mesmo tempo. Nunca é, tipo, escrevi um ontem e aí hoje vou escrever o último. É sempre vários ao mesmo tempo. E aí eu fico, tipo, naquela energia. Imersa, né? Nossa, é uma energia muito grande. Parece que vem um negócio, assim, de outro mundo e aí o negócio e sai 5 capítulos ao mesmo tempo, os 5 últimos. E aí, então, é uma energia muito grande. E quando acaba, eu fico meio assim, meu Deus, acabou. E aí é muito catártico, porque, caraca, eu acabei, isso é incrível. E também é tipo, o que é que eu faço com essa energia agora?
que eu faço com isso? Tipo, eu fico Super te gritando entendo. na minha própria cabeça, assim. É um negócio surreal. R. Vasconcelos C. Bruna, meu amor por você é igual o título do seu livro, platônico. Porque meu amor não é correspondido. Me ame no superlativo. Ai, Declarações de amor, Brasil! é muito ridículo. Rodrigo é meu amigo da escola, meu amigo do ensino médio, tá, gente? Acreditem em amizade. Olha, eu acredito em amor que vem da amizade também, hein? A gente tem um amigo. Deixa as Ah, pessoas. entendi. Stephanie Mona Lisa, pretende disponibilizar Platônico completo no Wattpad de novo? Não. Assim, como eu falei, não tenho muitos planos para Platônico ainda, mas no Wattpad eu sei que ele não volta. Desculpa. Celeste novamente. Qual personagem sua parece mais com você? Acho que a Vitória de Platônico parece muito comigo. E a Manuela de Terceiro Tempo também parece muito comigo. E a Patrícia de... Lia Galavotti, você faz escaleta ou vai escrevendo conforme o fluxo da escrita dos personagens? Eu começo escrevendo conforme o fluxo da escrita dos personagens. Meus livros, eles são bem character driven, tipo, é bem focado no desenvolvimento dos personagens. Mas chega um determinado momento, assim, da história, que aí eu já começo a fazer os capítulos Pra não se separadinhos. perder, né? Porque já chegou num ponto que eu já entendi o que a história é, entendeu? Que o início é... Os primeiros capítulos é pra eu entender o que é, o que vai partir dali. Às vezes surgem ideias que eu nem fazia ideia. E aí, depois de um certo tempo, eu já sei. Então, eu consigo já pensar mais, assim, nesses detalhes antes de escrever o capítulo. Kate Santos quer saber se o livro do Pedro Arthur vai sair. Vai sair. Sim, vai sair. E a Celeste está falando, começa a postar o livro do Pedro Arthur, por favor. Pedro Arthur, olha, muito amado. Nem conhece e já considera pacas. Adorei. Kate Santos, o que você acha do Book Twitter como forma de divulgação? Eu não sei muito bem o que dizer, porque eu Sei nem não o que tenho é. propriedade para falar sobre o Book Twitter, entendeu? Porque não é a minha área. Então, eu adoro quando tem, tipo, gente falando sobre os meus livros, fico muito feliz. Mas eu não sei, assim, como funciona, não sei muito bem. O O Twitter, que pra mim, é Book Twitter? Socorro, que eu não sei. eu acho que são, tipo, os perfis que falam sobre livros, não? É o que eu acho. Não sei Não se... sei. Olha, ok, Santos, depois você me manda um direct me explicando, que eu preciso saber, por favor. Me manda um direct me explicando o que é isso, por favor. Oi? A Keila é tudo, ela é preciosa, leitora fiel, tá sempre lá comentando no Terceiro Tempo. Keila. Maravilha. R. Vasconcelos, mais uma vez. Você tem algum livro que você olha pra trás e não goste tanto, ou mudaria bastante coisa da história ou escrita? La La Land, a versão que foi publicada, já mudei. Eu tenho La La Land publicado em livro físico e que não tá mais disponível, mas eu botei ele no Wattpad também. E para eu colocar no Wattpad, eu mudei muita coisa. Muita coisa. Sem Assim, medo, sem dor no consciência. não tenho medo. E falo mesmo que mudei, porque faz parte da história do livro, sabe? Da história do livro como algo do mundo real, entende? Então, assim, mudei. Mudei e tá bem melhor agora. Adriana Fontes, eu acho que é sua mãe, né? Mãe, sim. Bruna, Oi, mãe. lembro tanto do Bolota, o gatinho. Bolota é o logo da Duplo Sentido. É o gatinho, a gatinha Bolota. É uma menina. Ah. E aí o R. Vasconcelos está falando que realmente as capas são incríveis. Augusto C. Franco falou, as capas são mesmo lindas, acabei de ir lá ver. Legal. Cíntia Chagas, como você filtra suas ideias para que só fique o que é realmente possibilidade de escrita? Escrevendo. As coisas só fluem quando eu começo a escrever. Eu tenho as ideias, né? Eu penso bastante antes de começar a escrever. Assim, isso é um fato. E eu tenho... Meu processo de escrita é bastante visual e bastante musical também. Faço playlist, faço pasta no Pinterest. Enfim, crio várias coisas. Mas as coisas só andam de verdade quando eu começo a escrever. Quando começa o capítulo 1. E aí que o negócio que eu vou entendendo o que é aquela história, sabe? Antes disso, é só uma ideia. Depois que você começa a escrever, que o negócio vai ganhando forma e você vai filtrando e entendendo o que é possível e o que não é. Melhor. O Anderson Bernardes, que é meu entrevistado de amanhã,
Tá perguntando se a Duplo Sentido imprime sob demanda e quais as tiragens. O Anderson também tem uma editora, acredito que a curiosidade dele deva ser em função disso. Não, a gente não imprime sobre demanda. E sobre as tiragens, essas partes mais técnicas da Duplo Sentido é uma coisa que eu não posso falar muito também. Até porque não estou mais na editora, né? Então, assim, é uma coisa mais pro pessoal que tá lá dentro agora. Mas a gente não imprime sob demanda. Isso eu sei. R. Vasconcelos, você pensa em escrever algo em inglês ou traduzir algum para a sua família dos Estados Unidos? Tenho vontade, né? Mas aí o tempo, onde é que fica? Porque ou você traduz ou você escreve livro novo. E aí eu acabo dando prioridade para escrever coisa nova. Mas tenho vontade de traduzir pelo menos algum conto, alguma coisa menor, assim, para eles poderem ler. Acho que seria bem legal. Ainda mais que eles são Sim, todos. excelente ideia. E então acho que seria bem interessante. Imagina você faz sucesso nos Estados Unidos, Bruna, ia ser bacana, hein? Eu não dispensaria essa oportunidade, não, hein? Já tá aí, já traduz. Você já faz o mais difícil, que é traduzir. Tenta pegar essa fatia do Wattpad americano, menina. O mais trabalhoso, de fato, é a parte da tradução, né? Vamos lá. Bruna, é isso. Sua mãe está lamentando que está acabando, que pena já. Mãe, também tô... Mas a Bruna precisa jantar. Eu preciso dar janta pro meu filho também. E é isso. Foi um prazer enorme conversar com você. Eu amei a nossa conversa. Espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente um dia. Faça essa troca de figurinhas aí ao vivo. Quem quiser comprar os seus livros, faz como? Amazon. A Amazon tem os e-books e no site da Duplo Sentido tem os livros físicos. E o Superlativo esgotou os livros físicos no momento, mas os outros tem lá. E na Amazon tem os e-books de tudo. Tudo da Duplo Sentido tá. Os e-books estão na Amazon. Então vocês podem ir lá. Então, nesse momento de quarentena, se você não é analógica igual a mim, pode ler os livros na Amazon. E se você não tem gosta, é como eu e gosta de papel, vai lá no site da Duplo Sentido e encomenda os seus. Amanhã eu tenho o nosso entrevistado Anderson Bernardes, que vai estar aqui também às 19 horas. Se você veio por causa da Bruna, fica, eu sou legal, tem muita coisa bacana acontecendo aqui. Se você veio por causa de mim, vai lá seguir a Bruna, vai lá no Wattpad seguir a Bruna e ler as coisas dela lá, conhecer melhor o trabalho dela. É isso, gente. Foi um prazer enorme. Muito obrigada pela companhia de todos. E até amanhã. Valeu, Bruna. Bom apetite aí pra você. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.